Hoje é dia 5 de janeiro, hein? Mais um dia estamos aqui com você. Hoje a gente vai trazer o tema que o respeito ensina. Quer ver filhos respeitosos dentro da sua casa? Então olhe primeiro para dentro de casa, para você, para suas atitudes, para como você age. Antes de exigir um respeito de alguém, é preciso demonstrá-lo. Faça a sua parte, né? Principalmente homens, né? Demonstrem o respeito, façam a sua parte, mostrando que o respeito tem que estar acima de tudo. Entenda uma verdade simples e poderosa: o respeito, ele não nasce da cobrança, mas do exemplo. Então aquilo que você faz é o que é visto, é o que é seguido, é o que é imitado. O respeito, ele não se aprende com correção. Seu filho não aprende quando você só aponta o dedo para ele, mas quando ele observa o seu comportamento. As crianças, elas aprendem mais com o que elas veem do que com o que elas ouvem, né? Então, e elas estão numa fase, né, crianças de crescimento, de aprendizado. Então, tudo que elas veem, realmente elas têm absorvido. O modo como você fala com a sua esposa, o modo como você fala com o seu marido, como você resolve conflitos, como você reage às dificuldades, isso sim é que vai construir o padrão emocional dos seus filhos. Então, saiba sempre a forma de falar, de se posicionar, né? Traga isso, e principalmente na frente dos seus filhos, né? Às vezes você nem percebe, ele pode estar vendo também, ou muitas vezes ele percebe como está o ambiente da casa. Então esteja muito atento e muito alerta sobre esses pontos. Isso é crucial para você manter um ensino adequado para os seus filhos. Se seu filho for ver gritos, o que ele vai fazer? Se o seu filho ver ironias, o que ele vai fazer? Se ele vê o homem humilhando a mulher, ou o inverso, a mulher ironizando o marido, o filho vai desrespeitar, ele vai seguir esse padrão, né? Ele vai ver que não há um diálogo, e isso é muito complicado para dentro de casa. Agora, se ele vê que existe esse diálogo, que existe uma honra dentro de casa, que existe um autocontrole, ele aprende que o respeito é o caminho. Então aqui eu vou trazer alguns exemplos rápidos e simples para o dia a dia. Quando um pai desvaloriza a mãe, qual vai ser a reação do filho? Ele vai aprender o quê? A desvalorizar a mãe também. Independente, a mãe todo dia vai lá, por exemplo, prepara comida, arruma a cama, faz de tudo por ele, mas ainda assim ele vê o pai desrespeitando. O que vai prevalecer? É o desrespeito ou a gratidão pelo que a mãe faz? Ainda assim ele vai seguir o exemplo do pai. Quando a mãe desrespeita o pai, o que o filho aprende? Aprende que desobediência é algo que pode ser feito. Ele aprende a desobedecer. Isso passa algo muito inadequado para o seu filho. Quando o casal se trata com honra, os filhos crescem seguros e, principalmente, eles crescem emocionalmente saudáveis. Porque eles crescem num ambiente onde eles se sentem seguros, se sentem acolhidos e veem que, se eles fizerem algo também, não tem problema, eles vão estar num ambiente seguro onde eles podem estar, onde eles podem se expor. E eles vão ter o pai e a mãe que não vão ironizar, não vão desrespeitar, não vão fazer nada disso. E aí, além deles não fazerem, eles vão sentir essa segurança. O respeito, ele não ter conflito. Isso é importante a gente salientar. Pode haver conflito, pode ter um desentendimento. Isso é fato. Isso não tem como não ter num casamento. É muito difícil. O ponto é como você lida com essa situação. Como você trata? Vai ser por meio de um grito ou vai ser por meio de uma conversa? E o seu filho vai refletir aquilo que você tem feito. Os filhos, eles não repetem os discursos, eles repetem os nossos comportamentos. O tom que você usa com seu cônjuge se torna a voz interior dentro do seu filho. Onde tem respeito entre os pais, existe essa segurança emocional dos seus filhos. A gente vê isso dentro de casa.
né? Muitas vezes, se nós estamos num momento que não é muito favorável, eu e a Cidiane, isso reflete automaticamente no comportamento dos nossos filhos. E aí, a gente fica em alerta. Peraí, o que está acontecendo? Vamos voltar. É normal, acontece dentro da minha casa e pode acontecer dentro de qualquer outra. Mas a gente tem que estar atento a isso, né? Porque onde há o respeito entre os pais, existe essa segurança emocional nos filhos. O respeito ensinado hoje, ele vai evitar feridas emocionais no futuro, no amanhã deles. Olha só o que a Bíblia nos orienta lá em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Honrai uns aos outros. Honrar é tratar o outro com dignidade. Eu casei com aquela pessoa, o mínimo que eu preciso apresentar e ter com ela é respeito. Respeito. Mesmo quando há discordância em determinado assunto. Quando essa honra começa no casamento, ela vai se espalhar pela casa e automaticamente vai alcançar os seus filhos, né? O lar, ele se torna um ambiente de aprendizado, tanto emocional quanto espiritual, para os seus filhos. E isso vai refletir não só no hoje deles, vai se refletir na escola deles, no estudo, no crescimento, nas atividades extracurriculares deles, né? O ensinar a respeitar e preparar os filhos para a vida, para os relacionamentos e para o futuro por meio do respeito. Ele precisa ver isso em você. E eu quero, porque Diga. A gente fala assim, de novo, né? É a lei da semeadura. Então, aquilo que eu estou plantando dentro da minha casa, não só eu ou o Mauro vai colher, os meus filhos, os nossos filhos vão colher, né? E teve uma situação até do nosso filho, o penúltimo, né? A gente estava conversando um pouco mais alto, discordando, né, de algumas coisas, mas a gente estava tentando se entender com o Mauro. Aí eu acho que eu falei um pouquinho mais alto, falei, Mauro. Aí ele ouviu, ele estava assistindo desenho, ele ouviu eu chamando ele de Mauro. Aí ele falou assim, ele levantou do sofá, foi lá com o Mauro e falou assim, Mauro, para! Ele tem 2 anos, então assim, a gente achando que ele estava prestando atenção no desenho, mas não, eles prestam muita atenção na nossa postura também, né? E isso pode ser imediato, quanto também vai se refletir no decorrer da vida dele. Então é muito importante a gente trazer isso para eles e mostrar, né? Respeito é herança. Respeito é herança. A gente não se deixa em palavras, mas em atitudes para os nossos filhos. O que você vive dentro de casa hoje vai ser o comportamento dos seus filhos amanhã. E aí eu te pergunto, qual é a sua escolha hoje? Como você tem escolhido viver com o seu cônjuge? Essa história de respeito, gente, é muito mais sério do que a gente possa imaginar. É uma palavra tão simples, mas ela carrega uma abertura tanto para coisas boas quanto para ruins, se não for bem usado, vamos dizer assim, né? Então a gente entendeu o que é respeito, né? Então o respeito, ele é um alicerce invisível na família, tá? Ele tá lá, tá sustentando a família. Ele não aparece nos momentos bons. Ele tem que aparecer nos momentos difíceis, tá? Então, assim, naqueles dias mais tensão, né, cansaço, discordância, ele precisa aparecer, tá? E é nesses momentos que os filhos estão aprendendo as lições mais profundas, né? E é verdade, gente, todo mundo falava, ó, quando os seus filhos tiverem mais idade, você vai ter que começar a falar em código. Falar, imagina, né? Mas a gente já tem que falar em código, mas mesmo assim eles estão conseguindo entender algumas coisas, né, Mauro? Então, essas lições, quais são as lições que nós estamos ensinando para os nossos filhos, né? Então, ensine o respeito dentro de casa, tá? Então, quando um cônjuge acaba interrompendo o outro, não deixa o outro falar, acaba atropelando, né? Ou desqualifica a opinião do outro, ou fala com ironia. Os filhos, eles aprendem que respeito é opcional. Sabe quando a mãe começa a falar com o filho mal do pai? Ou o pai reclama da mãe para os filhos? Gente, não façam isso, tá? Porque não se esqueça que nós, pais, somos super-heróis para os nossos filhos. E quando um começa a falar mal do outro para os filhos não têm nem condições, suportes para aguentar isso. Então não desabafem, os filhos não são amigos.
tá? Um ponto muito importante aqui, que eu lembrei agora, que acho que é legal a gente comentar também, é que vai chegar um momento de você talvez precisar se resolver com o seu cônjuge. E vai ser difícil porque às vezes os filhos vão estar no meio, né? O que nós fazemos aqui em casa? A gente chega neles e fala, olha, agora nós precisamos de um tempo aqui para ter uma conversa de adulto. A gente traz essa transparência para eles, para criar essa segurança. Não, mas por que vocês vão falar? Por que eu não posso participar? Porque são conversas importantes e cruciais entre nós dois. Sim. E por isso ainda não é momento de vocês participarem. Quando for, a gente traz vocês, mas vocês precisam crescer ainda. Então a gente traz isso muito para eles e assim, eles ficam na vontade, mas eles acabam compreendendo, porque a forma como a gente trata com eles, para depois tratar entre nós, eles veem esse respeito. Então isso muda tudo. Verdade. Então, por exemplo, quando o casal discute sem xingar um outro, sem ficar ferindo, né? O filho aprende que conflito não precisa virar agressão. Então ele não vai levar isso para a família dele quando ele crescer, se tornar adulto, se casar, né? Então quando um pede desculpa para o outro, o filho aprende sobre humildade. Quando decisões são conversadas e não impostas, ele aprende a priorizar o diálogo. Olha que interessante, né? E quando há limites com respeito, o filho aprende obediência sem medo. Olha que interessante isso, né? Então, o respeito também aparece nos detalhes, no tom da voz, na forma de olhar, na expressão, né, do nosso corpo, na forma de corrigir. E as crianças, elas escutam mais do que nós imaginamos. E como isso é verdade, né? Tava até lembrando de um exemplo, mas não sei se você vai lembrar. Uma vez estava indo para algum lugar no carro, né? E aí a nossa filha mais velha estava no banco de trás e eu com o Mauro, a gente tem que falar meio em código, mas não tá funcionando, né? E aí eu achei que eu estava falando super baixo, eu acho que eu tava, porque nem o Mauro tava conseguindo me ouvir direito, né? O Mauro, eu falei, Mauro, eu não posso falar porque ela vai ouvir, né? E aí eu acho que a gente estava programando alguma coisa para levar eles em algum lugar. Só que antes de eu começar a falar isso, eu tinha pedido para ela umas 2, 3 vezes para ela olhar o irmãozinho dela, ver por que ele estava chorando, a chupeta tinha caído, e ela não me ouviu. Não me ouviu. Aí eu fiquei quieta, o meu filho, o mais novo, parou de chorar, beleza, eu comecei a falar de outro assunto, né? Mais baixinho esse daí, combinando algo. Aí de repente ela apareceu no meio do nosso banco. Oh my God, onde vocês vão me levar? Eu falei, Jesus amado, que susto que eu levei. Eu falei, Elô, eu falei, não acredito que você ouviu isso, que eu tô falando no tom mais baixo, e outra coisa que eu pedi pra você no tom alto, você não ouviu. Eu falei, o que você pediu? Então, olha, eles escutam mais do que imaginamos, né, Mauro? Bem mais. Então, assim, o jeito que nós nos tratamos, né, um trata o outro aqui, o Mauro me trata, eu trato o Mauro, vai moldar o caráter dos nossos filhos amanhã. Onde falta respeito entre os pais, vai sobrar insegurança para os filhos. E respeito, ele não se impõe, como o Mauro disse, ele demonstra. E um lar respeitoso forma adultos seguros. Gente, lembre que os nossos filhos, seus filhos, eles vão crescer. Qual tipo de ser humano nós estamos formando dentro da nossa casa? Às vezes a gente reclama tanto aí, o mundo está difícil, olha as crianças como estão, olha aqueles jovens todos perdidos, mas como nós estamos formando os nossos filhos, né? Através das nossas atitudes também. Então o respeito dentro da casa, ele vai construir autoestima, equilíbrio emocional e maturidade espiritual também, né? Respeito, como o Mauro disse, é herança. Então você não pode perceber agora, tá? Mas os seus filhos, nossos filhos estão aprendendo todos os dias com o nosso comportamento, com a nossa atitude. E a forma como nós respeitamos o nosso casamento, o cônjuge, será a forma como eles vão se relacionar no amanhã. Pois é, gente. Esse é o tema que nós trouxemos hoje. A gente espera que tenha edificado vocês aí, né? Apliquem isso no dia a dia. Se você tem algum exemplo de situação que você passou na sua casa e que você se sinta confortável, comenta aqui também, traz aqui nos comentários. Compartilhar, né? Ensinos, que é muito bem-vindo também. Como edificação também para quem vir até aqui, né? Então tenho certeza que vai ser muito bom. Tá joia?
Então, por hoje é isso. Não esquece de acompanhar a gente aqui, se inscrever, né? Seguir a Cidiane no Instagram e tamo junto, tá bom? Até amanhã. É isso. Tchau, tchau.